Prontinho, então estamos aqui hoje oficialmente na nossa operação de Strava. Que bom que vocês estão conseguindo me escutar. E, gente, eu tô aqui de olho no chat com vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar que hoje eu tô aqui para servir vocês, tá bom? Então, tô muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindas. E tenho certeza que se você tá aqui, você tá começando a sua semana de pé direito e também seu ano de pé direito, é claro, já que hoje a gente está no nosso primeiro, já que ainda estamos no nosso primeiro mês do ano, certo? Então, tenho certeza que ainda até o final desse ano você vai conseguir conquistar e mudar muitas coisas na sua vida. E para eu já saber um pouquinho de vocês, coloca aí no chat para mim se você já me conhece ou conhece alguém que já passou lá na afetiva com a gente, ou se você caiu aqui de paraquedas, ainda não sabe quem eu sou, se você ainda não conhece o meu trabalho, coloca aqui para eu saber se você já me conhece, tá bom? Bom, enquanto vocês vão colocando aí, eu vou contar um pouquinho da minha história brevemente para vocês, tá? Essa fotinha aí, primeira foto do slide que vocês estão vendo, sou eu nos meus estágios da graduação em nutrição, tem bastante tempo já. Então, eu sou formada já há 11 anos, gente, passa muito rápido, né? E nesse período eu já ajudei muitas pessoas. E o que que me trouxe até aqui, né? Até esse encontro aqui com vocês na data de hoje? A minha paixão por ajudar pessoas, né? Então, eu sou de família italiana, eu falo que eu gosto de duas coisas, né? Comida e gente. Então, o que que mais me encanta, o que que mais faz os meus olhos brilharem é cuidar de pessoas e também fazer com que as pessoas tenham uma relação melhor com a comida, consequentemente. Então, quando eu estava nos estágios, né? Nessa foto aí que vocês estão vendo. Eu me descobri ali. Eu sempre gostei, na verdade, de atender em consultório. E quando eu estava ali no último estágio, né, no estágio em que eu estava atendendo, né, nos meus atendimentos ali, eu me lembro que eu atendi uma menininha de uns 9 anos e ela estava com sobrepeso. E foi ali que eu me conectei, assim, com essas pessoas acima do peso que eu gostei de atender. Eu me lembro que ela me falou que ela queria muito mudar, mas que ela não tinha como fazer atividade física, né? A gente atendia pessoas carentes ali no estágio da faculdade. E foi aí então que eu fui escondida no centro da cidade, de Taubaté, onde eu estudava, e comprei uma cordinha para ela numa loja de utilidades, né? E aí eu voltei, entreguei essa cordinha pra ela e a gente combinou uma meta de ela pular corda algumas vezes durante a semana. Passado algumas semanas daquilo, a minha professora me chamou e eu morrendo de medo, né? Porque naquela época a gente era pontuado por postura profissional, por ética, tudo ali que a gente fazia nos estágios era muito bem avaliado, né? E aí eu fiquei morrendo de medo, falei, meu Deus, minha professora agora vai me dar um pito daqueles. Mas eu me lembro que ela falou pra mim que as pessoas mereciam uma nutricionista como eu. E eu fiquei imensamente feliz, né? Comecei a atuar ali, em 2015, então foi meu primeiro ano. E eu fui atendendo vários pacientes. E nessa segunda foto aí que você tá vendo, foi o primeiro ano que eu ganhei meu destaque como a melhor nutricionista da região. E fiquei muito feliz também com isso. Isso foi em 2017. E hoje eu já tenho três certificados, né? Três títulos como melhor nutricionista da região. Fiquei muito feliz, inclusive, porque esses títulos foram me concedidos através do voto popular, né? Aqui na cidade de Campos do Jordão e região. E foi aí, meninas, assim, que com tanta demanda, graças a Deus, sempre tive muito paciente, né? Que eu cheguei a ter uma demanda ali enorme e de pessoas, uma demanda enorme que eu era humanamente impossível que eu atendesse todas essas pessoas. E eu queria abraçar o mundo, assim, eu queria atender todas as pessoas que eu pudesse. E foi então, eu nem tinha equipe na época ainda, né? Foi então que eu criei o primeiro grupo Bem Me Cuido. Então, essa fotinha aí que vocês estão vendo, olha só, quem já conhece aí a clínica, quem já conhece a Afetiva, essa parede branca aí que vocês estão vendo atrás é a parede hoje que a gente tem uma cozinha experimental, que a gente cozinha com os pacientes, é essa parede aí do fundo. E nessa foto a clínica tá bem crua ainda, né? Assim, nem era clínica ainda, era só uma salinha mesmo que eu atendi meus pacientes. E aí, em 2017, 2016, 2017, mais ou menos, eu criei o primeiro programa em grupo Bem Me Cuido, que é essa foto que vocês estão vendo aí. E desde então, os meus programas, eles só cresceram, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe grande ali por detrás da Afetiva, garantindo que vocês tenham e cheguem ao resultado esperado, né? E também eu acabei sendo, por causa de toda essa estrutura, acabei sendo premiada em São José dos Campos, na Câmara Municipal dos Vereadores, como
Recebi um prêmio de Mulher Brilhante, gente. Fiquei super, super, super feliz. Bom, eu já falei um pouquinho aqui de mim, né? Quero saber um pouquinho de vocês aí no chat. Qual que é o seu objetivo com a alimentação? O que que te trouxe aqui? Conta aí pra mim qual que tá sendo a sua principal dificuldade com a alimentação, que eu quero saber um pouco de vocês, tá? Até pra eu ajudar e direcionar vocês aqui no nosso webinário de hoje, tá? Opa, passei aqui os slides. Bom, então só para vocês entenderem, né, qual que é a minha área de atuação, eu, gente, amo, amo, amo de paixão saúde mental e excesso de peso. Então, uma das coisas que mais, assim, faz meu coração ficar quentinho é eu ajudar as pessoas a passarem por toda essa transformação, que é sair do excesso de peso, da obesidade, e conseguirem doar os quilos perdidos em forma de alimentos, que lá na clínica a gente faz essa doação, né, de quilos. Então, por conta disso, né, por conta dessa paixão que eu tenho com excesso de peso, com saúde mental, né, eu fiz uma pós-graduação em psicologia do comportamento alimentar e atualmente eu também estou cursando psiquiatria aplicada à nutrição. E também tenho uma formação básica em gastronomia, por isso que lá na clínica a gente tem a cozinha e por isso que eu adoro receitas, né, gente? Não podia ficar de fora, já que eu sou de família italiana, né? E essa daqui é um pouquinho das fotos lá da clínica, né, para vocês, para quem não conhece ainda, das nossas oficinas culinárias, do grupo terapêutico Bem Me Cuido, algumas entrevistas, né, que eu já dei na rede, na televisão, no SBT, na Globo. E aqui um pouco da nossa equipe, nossas visitas ao supermercado, então em que os pacientes eles aprendem a ler rótulos nutricionais. Quem vai? Ah, tem um pessoal que vai começar o Bem Me Cuido agora, né? Elaine, que legal. Muito bom, gente. Isso, vão colocando aí pra mim. Vão colocando aí pra mim os objetivos de vocês, né? Que vai ser um prazer falar um pouco sobre eles aqui ao longo do nosso webinário. E aí, alguns pacientes doando também os quilos perdidos. Coloca aí pra mim, inclusive, no chat, se você quer doar os seus quilos perdidos também, escreve aí pra mim, quero doar, tá? Quero ver quem que vai doar os quilos, hein? Em 2026. É ano de doar quilos. Então, gente, me conta um pouco de vocês, tá? Agora que eu já me apresentei, então, quero saber um pouquinho de vocês. Qual perfil aqui você se identifica? Você sabe tudo que pode e não pode comer, mas não consegue manter constância nos hábitos alimentares. Ou dois, você é ansiosa, desconta a ansiedade em comida, principalmente em doces, e se considera formiga. Três, você já fez uso de medicação e agora entendeu que você finalmente precisa de fato aprender a comer? Coloca aí pra mim se você é dois, três, ou se você é tudo junto. Tem uns que eu sei que é tudo junto, né? Doida pra doar. Isso aí, Josi. Vou doar. Que legal, gente. Muito bom. Muito bacana. Tudo. A Fernanda tá falando um pouco de cada coisa, né? Às vezes a gente vem com o combo completo mesmo, Fer. Pois é. Bom, essas pessoas são as principais que a gente atende lá na clínica. Essa aqui é a Letícia, né? A Letícia é uma paciente que ela tinha muito problema com doce. E em 6 meses ela conseguiu eliminar 16 quilos mesmo sem poder fazer atividade física, que na época ela não estava podendo. E como que essas pessoas, né, conseguem doar esses quilos, que lá na clínica a gente já bateu mais de 600 quilos perdidos e doados? Como que essas pessoas conseguem doar esses quilos, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje da nossa aula é trazer aqui o que que a gente, alguns dos nossos segredos que a gente faz lá na clínica, e vocês vão ver que não é nada muito fora da realidade de vocês. São coisas totalmente possíveis e que promovem um emagrecimento leve, duradouro e tranquilo de se manter. Inclusive, nosso método lá na clínica é campeão não só de emagrecer, não só de emagrecimento, e sim de manter o peso perdido das pessoas. Então, a gente tem pessoas lá na clínica, pacientes lá, que já têm 3 anos, 4 anos, que conseguem sustentar a perda de peso ali, porque elas de fato conseguiram construir hábitos sólidos e duradouros. Olha só que legal. Imagina só você não precisar mais fazer dieta na vida. Você simplesmente passar por uma aprendizagem alimentar em que todas as suas atitudes e comportamentos colaboram para você manter aquele peso perdido. Quem que quer essa realidade? Coloca aí eu quero no chat. Quero saber se vocês estão engajados aqui. Estão conseguindo pegar aqui que eu estou explicando. Acho que o meu é mais ansiedade, depois da bariátrica eu virei formiga, não tenho vícios. Ah, acontece muito, viu, Elaine? Muito, muito, muito.
Bom, então, o que que a gente deve fazer aqui? O primeiro passo, né, aqui do nosso conteúdo. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a rotina alimentar, ela precisa ser qualitativa. Ela precisa ser qualitativa. Então, só um minutinho. Bom, gente, então o primeiro passo aqui da nossa mudança é que a nossa rotina alimentar e a rotina alimentar dessas pessoas precisa ser qualitativa. Ou seja, vocês precisam focar na qualidade, sim, do que vocês consomem e escolher melhor os alimentos. Inclusive, gente, um dos fatores que mais fez com que as pessoas engordassem de forma geral e fez com que a gente hoje estivesse enfrentando a maior pandemia mundial, que é a obesidade, não é de Covid, tá? Hoje, vários países do mundo, não só o Brasil, enfrentam a obesidade, tá, gente? Isso virou um problema de saúde pública e um problema de impacto muito sério. E, infelizmente, as pessoas hoje em dia tratam a obesidade, o excesso de peso, como se fosse só fechar a boca. E não é muito bem assim que acontece, né? Não é só fechar a boca. Quem aqui já tentou fechar a boca e não deu certo? Coloca eu aí no chat. Quero saber, tá? Só fechar a boca, cortar a caloria. Só parar de jantar, parar de comer pão, parar de comer arroz. Quem aí já fez isso? Coloca eu aí, tá? Momento confessionário, coloca aí no chat. Então, gente, uma das coisas que mais fez com que a população, de forma geral, mundial, ganhasse peso é o alto consumo de ultraprocessados, gente. Ultraprocessados, isso mesmo. Os alimentos ultraprocessados, eles têm uma quantidade de caloria muito grande por pequenos volumes de alimentos. E isso é um grande perigo, porque é muito fácil você consumir, por exemplo, ali, duas fatias de bolo industrializado, que vai dar ali 400 e poucas calorias. É muito fácil você comer meia barra de chocolate, que vai dar ali 400, 500 calorias dependendo do chocolate. Só que é muito difícil, muito mais difícil, você consumir uma quantidade, por exemplo, grande de calorias assim em fruta, em melancia, em salada, em legumes. É por isso que a gente precisa focar na qualidade nutricional dos alimentos que a gente consome. Então, nessa pirâmide aqui que eu tô mostrando para vocês, a gente tem três tipos de alimentos, tá? A gente tem aqui na base da nossa pirâmide os alimentos in natura. Quais são esses alimentos in natura? Os alimentos que são colhidos e vendidos, tá? Então, a gente está falando de frutas, de legumes e de verduras. Alimentos que não sofrem nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de manipulação ali, não sofrem nenhum tipo de manipulação na indústria, tá? Então, da mesma forma que eles são colhidos, eles são vendidos, certo? Aqui, no meio aqui da nossa pirâmide, a gente tem alimentos minimamente processados. Quais são esses alimentos minimamente processados? São alimentos que são colhidos, descascados ou empacotados. Então, eles passam por processos apenas para que sejam suficiente, para que sejam fáceis de serem consumidos. Então, a gente está falando aí de café, por exemplo, de arroz com feijão, de grão de bico, de milho de pipoca, por exemplo. Então, são alimentos ali que passam por mínimos processos na indústria, tá? Vocês conseguiram entender o que que são minimamente e o que que são in natura? Coloca aí para eu saber, por favor. Já vou responder sua pergunta, tá, Josi? Inclusive, gente, pode colocar as perguntas que vocês têm aí no chat que eu já vou passar respondendo, tá? Opa. Bom, e aí a gente tem os alimentos ultraprocessados. Quais são esses alimentos ultraprocessados? São alimentos que nascem na indústria. Então, por exemplo, aí a gente colocou o exemplo de cappuccino de pozinho, gelatina, bolacha recheada, bisnaguinha, macarrão instantâneo, bolo industrializado. Então, torrada, todos esses alimentos são alimentos ultraprocessados. E hoje em dia, as pessoas, elas são muito dependentes desses ultraprocessados, gente, mas muito, tá? A maioria das pessoas, sim, gelatina, Fer. Gelatina é extremamente ultraprocessado. Tem muito corante, muito açúcar. Então, gente, as pessoas são muito dependentes desses alimentos ultraprocessados. E esses alimentos, eles são riquíssimos em açúcar, ricos em sódio, ricos em gordura e ricos em calorias, fazendo com que você engorde sem perceber. Quem aí já começou a pensar assim, ó, peraí, por que que eu ganho peso se eu como pouco? Quem aí pensou nisso? Coloca eu, tá? Coloca eu aí pra eu saber. Gente, provavelmente, tá?
Se você já parou para pensar nisso, provavelmente você tem um consumo de alimento ultraprocessado muito elevado, tá? Por quê? Gente, olha só, é muito difícil, grava essa informação. É muito difícil você ganhar peso comendo alimento in natura e minimamente processado. É muito difícil. Não é impossível, não vou falar aqui pra você que é impossível, tá? Mas ó, veja bem, o que que é mais fácil? Me fala, comer 6 bananas ou você comer 3 fatias de bolo industrializado? O que que é mais fácil? É lógico que é mais fácil você comer 3 fatias de bolo. Gente, é muito fácil comer 3 fatias de bolo. Agora, se você comer 6 bananas, não é para qualquer um, não. Certo? Isso porque a banana não é das frutas menos calóricas do mundo. Por exemplo, para você comer uma quantidade alta ali de caloria em morango, nossa, é muito difícil. Você precisa comer muito, mas muito morango, tá? Então, se você quer emagrecer, o primeiro passo não é cortar todos os alimentos que você gosta, cortar arroz, cortar pão. Não é isso que você precisa fazer, tá? Você precisa, primeiramente, diminuir o consumo de alimento ultraprocessado. Ah, Carmela, diminui quanto? Um por dia. Uma vez ao dia só de comer pão industrializado, comer bolacha. O mínimo que você puder vai ser melhor para você. Que foi o que aconteceu com a Kelly, tá? A Kelly adorava pão, adorava arroz. E ela não precisou cortar pão, cortar arroz. Ela emagreceu 10 quilos fazendo o nosso grupo terapêutico, que é o Bem Me Cuido, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Doutora, hoje trabalhei sem ânimo, sem disposição e vontade de comer doce. Ó, parece sintoma de insulina alta, tá? Tô falando aqui por alto, sem avaliar o seu caso individualmente, mas pode ser, tá? Não gosto de tomar remédio. Doutor, e quando o sono não está com qualidade? Dorme tarde devido ao trabalho e acorda cedo, tendo a sensação de cansaço o dia todo. Isso daí é um fator bem determinante para ganho de peso, viu, Josi? Isso daí é uma coisa que atrapalha, faz com que a gente ganhe peso. Porque no sono, durante a noite de sono, são sintetizados vários hormônios que influenciam na saciedade. E aí, esses hormônios, eles fazem com que você tenha mais fome e que você acabe comendo demais. Olha só que saco, né? É muito ruim isso. Mas, gente, tem muitas pessoas, inclusive, que ganham, muitas mulheres, tá? Vocês, a gente tá aqui 100% em mulheres. E a gente tem muitas mulheres que, inclusive, ganham peso na época do climatério, perimenopausa, menopausa, porque começam com insônia. E aí começam a ganhar peso. Às vezes não mudou nada na alimentação e começa a ganhar peso. Olha só que saco, né? Então, o sono é extremamente importante, tá? Precisa ter uma quantidade suficiente de sono, precisa ter um sono de qualidade, isso é muito importante, tá? Gosto de comer banana para dormir. Isso é ruim? Não, não é ruim. Não tem nenhum problema, você pode comer banana para dormir, tá? Passo 2. Bom, a gente já falou então de qualidade, vamos falar agora de quantidade, tá? Quantidade e proporções são coisas assim muito importantes que eu vejo que a maioria das pessoas erram, tá? Gente, aqui vocês estão vendo na tela de vocês a escala da fome e saciedade, tá? O que que é isso? É o momento certo de você comer e parar de comer, tá? Então, ó, vamos começar ali no 4, ó. No nível 4 de fome, é quando você começa a ficar com fome. Se você não comer, você vai ficar no nível 3, com bastante fome, estômago fazendo barulho. Se você não comer, você vai ficar com muita fome, irritabilidade, baixa energia e com o estômago fazendo muito barulho. Se você não comer, você vai ficar no nível 1, morta de fome, com fraqueza, tontura, dor de cabeça. Quem aí já passou por esses níveis aqui que eu tô passando para vocês? Vou começar na afetiva amanhã. Parabéns, Lucas, que legal. Muito bom. Bom, se você começar a sentir fome e comer, você vai aqui para o nível 5, que é satisfeita, nem com fome e também não se sentindo cheia, tá? Se você continuar comendo, opa, passei aqui sem querer. Se você continuar comendo, você vai ficar no nível 6, um pouco cheia, mas ainda de forma, né, agradável. Se você continuar comendo, você vai ficar com muito desconforto. No nível 8, estufada, cheia, sensação de bola na barriga. No nível 9, muito desconfortável, com dor no estômago. E no nível 10, muito cheia, se sentindo mal e pensando em botar para fora aquele alimento que você ingeriu, tá? Olhando essa escala da fome aqui, o que é legal da gente passar aqui para vocês?
Você só engorda, gente, presta bem atenção. Você só engorda quando você passa do satisfeito, tá? Que é o nível 5. Se você começar a comer sempre um pouquinho a mais, até ficar um pouquinho cheio, sempre até ficar um pouquinho desconfortável, você vai se sentir, você vai começar a ganhar peso em pouco tempo, tá? Mesmo que seja um tantinhozinho a mais. Por quê? Porque quando você come mais do que a saciedade, o seu corpo não utilizou aquela quantidade de caloria. Ele não utilizou essa quantidade de comida, você não precisava desse alimento. E aí o corpo vai começar a acumular. Olha só que interessante. Se você começar a sentir fome e comer, e você parar no nível 5, você não vai engordar nunca na vida. Olha que coisa. Por que que você não vai ganhar peso? Porque você não está ingerindo excesso, tá? Só que tem uma coisa. Para você comer só o que é suficiente, você precisa comer quando você tá com pouca fome. Se você comer morrendo de fome, gente, o que que vai acontecer? Se você come quando você tá morrendo de fome, você deixa ficar morrendo de fome pra comer. Quem aí adivinha? Se você comer quando você tá morrendo de fome, você vai comer demais e vai passar do nível 5. Fora que quando você come com muita fome, você acaba priorizando alimentos com densidade energética maior, ou seja, alimentos com mais gordura, alimentos com mais açúcar. Quando você tá com muita fome, gente, você não vai querer comer brócolis, arroz integral. Você vai querer comer coxinha, pão com manteiga, pão com mortadela. Que mais aí que você tem vontade de comer quando você tá com fome? Põe aí pra eu saber aí no chat, vai. Então, gente, é fundamental para você conseguir respeitar essa metodologia, essa ferramenta aqui que eu tô passando para vocês, que você coma quando você tá com fome, pare quando tá satisfeito e não ignore a fome. Tem duas pessoas aqui, geralmente, que usam essa escala aqui de forma errada, tá? A primeira pessoa é a pessoa beliscadora. Quem aí é beliscador? Quem é beliscador? Coloca eu. A pessoa beliscadora, gente, ela nem deixa ficar com fome. Ela tá o tempo todo comendo alguma coisinha. Então, ela almoça meio-dia, meio-dia e 45, ela tá comendo uma fruta. 1h10, ela tá tomando um cafezinho com açúcar, duas bolachinhas. 1h50, ela tá tomando um golinho de suco. 2h10, ela tá chupando duas balas. Gente, essa é a pessoa beliscadora. A pessoa beliscadora, ela come pouquinha quantidade, mas várias e várias vezes ao dia. E isso faz com que você não perceba a fome e, consequentemente, que você coma demais, tá, gente? Então, o comportamento alimentar beliscador, inclusive, é um comportamento alimentar disfuncional que gera prejuízo para o indivíduo e que a gente trata bastante lá na afetiva, com várias ferramentas que são baseadas na psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, e também as ferramentas mais modernas de mudança de comportamento. Essas ferramentas elas estão inclusas lá no nosso método, tanto de atendimento individual, que são os nossos protocolos individuais, Nutrir e Essentiare, como os nossos protocolos em grupo, que é o Bem Me Cuido, tá? Bom, então a parte da fome e saciedade você já aprendeu. Agora vamos falar um pouco de quantidades? Muita gente tem dificuldade com quantidades, tá? Bom, gente, distribuir volumes de alimentos é uma coisa muito importante para você emagrecer. Hum. Inclusive, eu vejo muitas pessoas que não conseguem emagrecer por causa disso. Por quê? Porque a pessoa come bem, de forma saudável, com qualidade, só que a pessoa começa a comer uma quantidade grande, ou então todas as refeições muito volumosas. E isso acaba atrapalhando o seu processo de emagrecimento, porque você não queima aquela quantidade de calorias que era necessária, tá? Então, gente, como que a gente deve fazer em relação aos volumes, tá? Ó, aqui na tela de vocês eu tô dando um exemplo de horários, tá? Não precisa ser necessariamente esse, mas eu tô dando um exemplo só para ficar mais fácil de explicar para vocês, ó. Vamos supor que você tome café da manhã umas 7h30, que você tome um lanche da manhã umas 10 horas, que você almoce meio-dia e 30, que você tome um lanche 4h40 da tarde e que você jante 8 horas, tá? Então, o que que a gente deve fazer? Você não pode ter todas essas refeições do seu dia com o mesmo volume de alimento. Você precisa ter uma quantidade de volume diferente. Eu já vou mostrar para vocês de forma visual para vocês entenderem o que que eu tô falando, tá?
Então, ó, por exemplo, café da manhã. Você vai fazer uma refeição ali um pouco maior. 10 horas, que é o seu lanche da manhã, não pode ter a mesma proporção que o seu café da manhã. Por exemplo, se no seu café da manhã você comeu pão com ovo, café com leite e mamão, 10 horas você não vai comer iogurte, banana, granola e pasta de amendoim. Você vai fazer uma refeição um pouco menor. Aí, meio-dia e meio, você vai fazer uma refeição maior que o café da manhã. 4h40, você não vai fazer uma refeição do mesmo tamanho que o almoço. Então, precisa ser uma refeição menor. E à noite, um pouco maior. Ah, Carmela, eu posso tomar um café maior à tarde e à noite jantar menos? Pode, tá? O que que você não pode fazer é manter todas as refeições na mesma quantidade de proporção. Vocês conseguiram entender essa parte, gente? Coloca assim aí no chat se você conseguiu entender, para eu saber se eu posso avançar aqui, tá? Sim. Boa noite, minha maior dificuldade. Qual que é a sua maior dificuldade? Conta aí pra gente. Não sei qual que é seu nome, que tá sem nome no chat. Sim, conseguiram entender, né? Bom, vou mostrar isso pra vocês na prática também, tá? Então, pra vocês conseguirem visualizar melhor. Olha só, esse daí que eu tô mostrando na tela pra vocês é um exemplo de ajuste de proporção. Deixa eu ver aqui. Qual o último horário para se alimentar melhor? Não tem um horário padrão, depende da hora que você dorme, tá? Mas se você tiver problema digestivo, por exemplo, é legal que você jante umas 2 horas antes de dormir. Seu sono vai ter melhor qualidade, a digestão vai ser melhor. Ó, ajuste nas proporções. Veja só, esse segundo prato aí, ele tá errado, ó, tá vendo? Ah, oi, Cris. Ó, então esse segundo prato aí tá errado. Vou explicar pra vocês por quê. Alguém sabe? Coloca aí pra mim se vocês já sabem. O que que tá errado aí no segundo prato? Ó, gente, o primeiro prato é um prato saudável, um prato legal aqui de você fazer. Primeira coisa que você deve reparar aqui não são as quantidades especificamente, e sim as proporções, tá? Então, ó, observa as proporções. Metade do seu prato ele deve ser de vegetais. Vegetais. Muitas pessoas cometem esse erro aqui. A maioria das pessoas ou não come vegetais ou come pouco volume de vegetais. Gente, quando você tira um grupo alimentar, que é o que geralmente o pessoal faz aqui quando não come vegetal, quando você tira um grupo alimentar, o que que você faz? Você acaba sobrecarregando outro grupo. Então, o que que a maioria das pessoas faz aqui? Se não come vegetal, come meio prato só de arroz e feijão. E aí a pessoa fala assim: Nossa, eu vou cortar arroz com feijão, porque arroz com feijão engorda. Mas isso não é verdade. Arroz com feijão não engorda, gente. E eu vou te provar isso aqui. Não é o arroz com feijão que engorda. O que engorda é a proporção que você coloca de arroz com feijão no seu prato. Porque, ó, pensa bem: se você tirar aqui os vegetais do seu prato e preencher essa quantidade de vegetais com arroz com feijão, você concorda que você está comendo o dobro de quantidade? Porque assim, gente, os vegetais, eles quase não têm calorias. Só que eles têm fibra, então eles saciam. E quando você não come vegetais, você vai precisar comer outro alimento para matar a fome. Só que arroz com feijão, carne e outros alimentos, eles têm caloria. Então você vai acabar comendo demais. E, gente, isso é inevitável, tá? Se você não comer os vegetais, você vai acabar comendo demais. É de fato isso, tá? Então, é muito importante que você consuma os vegetais. E aí pode ser cru, cozido, refogado, assado, tanto faz, mas o importante é você consumir os vegetais, tá? A outra metade do prato, ela deve ser composta de carboidrato, então pode ser arroz, batata, batata doce, macarrão. Macarrão, isso mesmo, macarrão. Macarrão dá pra você comer e ainda emagrecer. O problema é a proporção, não é o macarrão, ó. Pensa bem, se você fizer um pratão só de macarrão, é lógico que vai te atrapalhar. Agora, pensa se você coloca o macarrão aqui no lugar do arroz. E a outra parte aqui você coloca proteína, carne moída, frango, peixe. Você não vai engordar comendo macarrão desse jeito, entendeu? Agora, aqui no segundo prato, o que que tá errado aqui? Primeiro, excesso de carboidrato, olha só. Então, a gente tem a mesma proporção de arroz, a gente tem de batata frita. Carmela, então não pode comer batata e arroz no mesmo prato. Não, você pode sim comer batata e arroz. Só que, se você for comer batata e arroz, você precisa dividir.
aqui os carboidratos no meio, ó. Por exemplo, volta aí no prato saudável. Tá vendo essa proporção de arroz? Você vai dividir no meio e vai comer uma parte de arroz e uma parte de batata, tá? E aqui, nesse outro prato, a gente também tem muita quantidade de carne. Então, o que acontece aqui? Esse prato, ele tá muito mais calórico do que o habitual. Então, porque ele tem carne, que é uma proteína, é importante comer proteína, mas proteínas, elas geralmente têm caloria, principalmente se for uma carne gorda. E a batata frita, vocês já sabem, né? Muita quantidade de caloria. E arroz. Então, a pessoa que está comendo esse segundo prato está comendo uma proporção muito grande dos mesmos alimentos ali. Então, isso é um erro aqui comum, tá? Agora, olha essa foto aqui de lanche, tá? Por que que o segundo aqui prato é errado, tá? Porque existe um erro comum aqui que a maioria das pessoas faz, tá? Toma um lanche também só com carboidrato. Ó, veja bem, café não conta porque café não tem caloria. Se você colocar açúcar, vai ter caloria do açúcar. E aí um pão de padaria, né, um bolo aqui, um bolo não nem sei que nome que tem isso aqui, acho que croissant, sei lá, né? Um produto de panificação. E aí, esse produto de panificação aqui, ele não tem proteínas, por exemplo, ele não tem nutrientes, não tem tantos nutrientes. E aí, mais o café. Então, não que você não possa fazer um café assim de vez em quando, mas isso não é um lanche da tarde para todo dia. Se você fizer esse lanche aqui da tarde para todo dia, é um alimento que tem muita gordura, provavelmente, muito açúcar. Então, provavelmente isso vai te atrapalhar. Pode subir sua glicose, pode subir sua insulina, atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Agora, olha a diferença do primeiro ali. É um pão, sim. Ah, mas tem pão. Sim, você não vai engordar de comer pão. O problema é o jeito que você come pão, né? Então, tem pão, mas tem ovo, tem uma saladinha, tem tomate, como se fosse um lanche natural ali, né? E se você tem problemas em comer carne, eu até como, mas tipo um pedacinho só, tipo um quarto de bife pequeno. Aí, Elaine, precisa suplementar. Provavelmente você vai precisar de algum suplemento de proteína. Ou comer ovo também. Você pode comer ovo. Não sei se você gosta, né? Então, gente, é muito importante a gente. Lanche intermediário, gente, é uma das coisas que eu vejo que as pessoas mais têm dificuldade, tá? Às vezes as pessoas até comem bem no almoço, na janta, mas o lanche intermediário a pessoa tem muita dificuldade, acaba comendo só carboidrato. Só bolacha com café, bolacha com chá, pão com café, pão com chá. E aí, né, acaba sendo uma refeição muito pobre. Olha outra opção de lanche aqui, por exemplo, né? Um lanche menor. Então, ali a gente tá vendo um iogurte com granola e morango, aí o de baixo uma banana com aveia. Então, isso é um lanche intermediário. Qual que é o erro aqui desse sandubão? É que esse sandubão, gente, esse sandubão aqui não é uma refeição para um lanche intermediário, um café da tarde, um lanche da manhã. Ele pode ser uma refeição volumosa, por exemplo, para jantar, para almoço, desse tamanho aqui, né? E esse café da tarde aqui de baixo, que é só bolacha de água e sal com café, é um lanche da tarde que, primeiro, não sacia, e segundo, que você vai acabar comendo muita caloria ali por causa das bolachas. Se você passar alguma coisa, então, porque, gente, bolacha não sacia. Essa que é a questão dos alimentos processados. Aí você vai comendo muito, tendo que comer, 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 e aí você vai precisar comer um meio pacote de bolacha para ficar satisfeito. Então, isso é um problema, tá? Por isso que essa refeição aqui não tá legal. Que mais que a gente pode fazer? Prestar atenção aos adicionais escondidos nas refeições. Então, gente, tem muitas pessoas que. Quais são os erros comuns aqui do processo de emagrecimento, né? Como eu falei para vocês, refeições muito volumosas, então a pessoa às vezes até tá comendo de forma saudável, mas as refeições estão muito grandes pelo que ela gasta. E assim, hoje em dia. A maior parte das pessoas não tem um trabalho de tanto gasto energético, sabe? A maior parte das pessoas hoje em dia trabalha sentado. Então, se você fizer refeições muito volumosas, mesmo que seja de. Se você fizer refeições muito volumosas de quantidade, pode ser que esse seu gasto energético não supra essa quantidade que você está ingerindo, e aí pode ser que você acabe ganhando peso ou não conseguindo emagrecer, tá?
Comer sem fome ou com muita fome. Quando você come sem fome, você acaba ingerindo uma quantidade muito grande que não foi gasta e não era necessário para você. Comer com muita fome vai fazer você fazer piores escolhas e comer demais. Então, nem comer sem fome, nem comer com muita fome. O certo é você comer com uma fome ok, uma fome leve, sabe? Tá com fome, mas não tá morta de fome e também não tá sem fome, tá? Terceiro erro comum de quem quer emagrecer: beliscar entre as refeições. E, gente, beliscar entre as refeições, eu não tô falando só de beliscar comida, também pode ser beliscar bebida. Como assim, Carmela, beliscar bebida? Tem muita gente que tem hábito de beber café o dia inteiro com açúcar. Esse café o dia inteiro com açúcar, você está ingerindo caloria. Ó, pensa bem, se você colocar uma colher de sopa de açúcar em uma xícara de café e tomar café 7 vezes, você está comendo ali umas 600 calorias de açúcar brincando, tá? Então, gente, beliscar entre as refeições ou bebericar é muito complicado, porque tem muitas pessoas que têm hábito de beber muito suco, suco entre as refeições, café, 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 refrigerante, bala, bombom. Então, tudo que você come entre as refeições, você tem que entender que é uma caloria a mais, é uma refeição a mais que você está fazendo. Então, evitem beliscar, gente, porque primeiro que você se perde, você não registra ali no seu cérebro que você está beliscando. Você só considera as refeições principais, oficiais. Então você esquece que beliscou. Quer uma prova disso, gente? Quase ninguém fala que belisca. Porque geralmente a pessoa não sabe que belisca. Olha só que coisa. Ela nem percebe. Vocês já se pegaram assim, beliscando sem perceber? Enquanto você cozinha, entre uma refeição e outra? Coloca aí eu no chat pra eu saber. Não gosto de ovo, só se for em uma farofinha. Por isso que estou tomando ferro na veia toda semana e B12. Ai, dói, hein? Esse B12 dói demais. Mas precisa suplementar proteína, então, viu, Elaine? Quais erros comuns também mais do processo de emagrecimento? Excesso de carboidrato e pouca proteína. Gente, a maioria dos brasileiros consome muito carboidrato, tá? Muito e pouca proteína. Então, a maioria das pessoas come proteína só no almoço e na janta, que é tipo carne e só. E aí, nos lanches da tarde, não consome proteína. E a proteína não precisa ser só ovo, tá? Pode ser leite, pode ser whey, né? Proteína de whey, pode ser um queijo Minas, por exemplo, pode ser um leite em pó, pode ser outro tipo de queijo também, pode ser um patê de frango, um creme de ricota. Então, a gente tem que pensar em outras, ideias de proteína, não só carne e frango, nem todo mundo vai comer carne no café da tarde ou frango, né? E por último, gente, os adicionais escondidos. Então, olha, isso aqui é uma coisa que quase ninguém vai te falar, tá? Adicionais escondidos é tudo aquilo que você acrescenta nas suas refeições sem perceber. Então, batata palha que você põe na comida, óleo que você usa excessivamente para cozinhar. Então, tudo que você coloca, você está acrescentando, né? Você está acrescentando calorias. Nada ali vai ser caloria zero, né? Então, muito difícil. Então, tudo que você coloca, você está acrescentando calorias. Então, se você tem hábito de comer muita carne frita, se você tem hábito de colocar muito molho na salada, se você tem hábito de colocar muita farofa na sua comida, tudo isso vai tornar mais calórico uma refeição habitual. Vou contar uma coisa para vocês, gente. Uma vez eu tinha um paciente que ele não estava conseguindo emagrecer. E ele falou, Carmela, não sei o que tá acontecendo. Porque eu como arroz, feijão, frango e salada todo dia. E eu não tô emagrecendo. Aí eu falei pra aí eu falei, ah, tá, mas o que que você come nos lanches da tarde? Ele, eu tomo vitamina de fruta. Falei, ok, né? Vamos fazer o seguinte, então, tira foto do que você tá comendo. Ele falou, ou eu tomo vitamina ou eu como iogurte com fruta. Falei, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, tira foto de tudo que você tá comendo pra gente ver, né, onde que tá aí o erro, né, o problema. Aí, gente, quando eu fui olhar o diário alimentar dele, eu entendi tudo. O arroz, feijão, frango e salada dele era de fato arroz, feijão, frango e salada. Só que era frango frito à milanesa, era arroz com batata palha, era feijão com bacon. O iogurte dele com fruta à tarde era iogurte com farinha láctea, com pasta de amendoim, com aveia. A vitamina dele era vitamina, sim, de leite, com fruta, com açúcar, com granola. Então, gente, isso são coisas, esse segredo aqui que eu tô te contando, são coisas para você parar para refletir, sabe?
Caramba, será que eu coloco coisas na minha comida e nem percebo? Olha só. Será que você pega o pão ali e você passa geleia, queijo, sei lá o quê? Não que você não possa comer, a Elaine. Caraca, isso aí. Não que você não possa comer esses alimentos que eu tô te falando. Mas é importante a gente comer conscientemente, não comer no automático, sabe? Tem muita gente que come no automático. Come espirrando ketchup. Gente, olha só. Muita gente fala assim pra mim: Nossa, Carmela, nunca mais eu vou poder comer um hambúrguer no processo de emagrecimento? E eu falo: Claro que não, gente. Você pode comer. Eu mesma, Carmela, eu como hambúrguer de vez em quando. Não é com uma frequência muito grande, mas é de vez em quando. Só que, gente, olha só, existe uma diferença muito grande de você pedir um hambúrguer com carne salada e pão e você pedir um hambúrguer com bacon, com frango frito, com, sei lá, batata frita no meio, batata palha, calabresa, sei lá o quê. E aí, quando chega esse hambúrguer, você vai lá e coloca um copinho de maionese, que tem mais caloria do que um lanche inteiro. Aí você coloca ketchup a olho ali, espirrando ketchup. Coloca quase a bisnaguinha inteira lá de maionese que vem. Aí, gente, o que acontece? Você torna o seu lanche 3, 4 vezes mais calórico do que ele deveria ser. O que que eu tô mostrando aqui pra vocês? Que não precisa cortar nada pra você emagrecer, você não precisa deixar de comer nada que você gosta de verdade. O que que você precisa fazer é ser mais consciente nas escolhas e mudar o seu comportamento perante a comida. Porque olha só, pensa bem, existem 1 milhão de formas de você comer lanche. Você pode comer um lanche, pão com carne, queijo lá, tomate, alface e um pouquinho de ketchup. E você pode comer um lanche com bacon, com ovo, com batata frita, colocar um copinho de maionese. São coisas completamente diferentes, mas ambas as pessoas estão comendo lanche. Então, com pequenas mudanças na sua forma de se comportar, você consegue emagrecer 10, 20 quilos, 60, 70 quilos. Pacientes da clínica já perderam 70 quilos sem precisar nem de medicação, só com mudança de comportamento. Sabe por quê? Porque a alimentação e o emagrecimento é uma coisa acumulativa. E até o excesso de peso é, viu, gente? Ninguém engorda de um dia para o outro. Se você engordou, provavelmente é porque você acumulou hábitos ruins durante um período grande de tempo, tá? E aí chegou uma hora que você engordou, certo? Faz sentido? Coloca aí pra mim, faz sentido pra eu saber se faz sentido, tá? Se você tá conseguindo pegar aqui. Hum, estou doidinha pra fazer uma guacamole que eu comi no café terapêutico. É, tava uma delícia, né? O guacamole, gente, é super fácil. Super, super fácil de fazer, tá? Gente, um outro problema comum que eu vejo nas pessoas também é final de semana, tá? Principalmente quem não trabalha final de semana, porque às vezes se a pessoa trabalha final de semana, ela até mantém ali mais ou menos a mesma rotina. Mas um problema muito comum que eu vejo é final de semana, tá? Eu já tive vários pacientes que mantinham a alimentação bonitinha a semana inteira. Chegava na sexta-feira, a pessoa já começava com uma sequência interminável de exageros alimentares, sabe? Então aí na sexta-feira eu já pedia pizza, já comia uns 5 pedaços, no café da manhã eu já fazia panqueca americana, e já no almoço já comia fora, à tarde já pedia um açaí com não sei quantos adicionais, à noite já comida japonesa, domingo mesma coisa. Gente, como eu falei pra vocês, constância é uma das coisas que mais ajuda também no processo de emagrecimento. Não, como eu falei, eu não acredito no radicalismo, tá? Eu acho que radicalismo não dura e não dura mesmo, eu já vi isso várias vezes na clínica, tá? Então, claro, você pode ter uma rotina diferente no final de semana, passear com a sua família. Só que pensa que nem todas as refeições precisa ser uma sequência interminável de exagero, só porque é final de semana, sabe? Então, porque final de semana eu vou comer um bolo de pote, vou pedir pizza, no outro dia sushi, no dia seguinte é fritura. Não, não precisa ser assim também. E é para isso que você pode escolher. Como assim escolher? Ó, por mais que você goste de sushi, de pizza, de açaí, de, sei lá, batata frita, com certeza desses 4 alimentos tem um que você gosta mais, tá? Com certeza tem, tá? Ah, mas eu gosto de todos. Tudo bem, você gosta de todos, mas qual você gosta mais? Qual você não pode ficar sem comer? Ah, eu prefiro pizza. Então tá bom. Então, em vez de você comer, já que você quer comer a pizza, vamos abrir mão então do açaí com adicional? Vamos abrir mão de, sei lá, uma fritura? Sabe? Como isso pra.
aquilo ali eu posso deixar para depois. Então, você não precisa comer tudo de uma vez no mesmo final de semana. Por quê? Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, acabam mantendo ali a semana legal. E final de semana tem tanto exagero alimentar que não consegue emagrecer por causa de 2 dias na semana. Mas, infelizmente, pode acontecer isso, tá? Bom, e por último, opa, fome emocional. Quem aqui desconta em comida e já se pegou ali descontando em comida alguma vez? Quem aqui já percebeu que quando tá mais ansiosa acaba comendo mais? Coloca eu aí pra eu ver, pra eu saber. Gente, a fome emocional é um comportamento disfuncional que pode gerar muito prejuízo para sua alimentação e também processo de peso, é claro, tá? Por quê? Porque quando você desconta em comida, você acaba comendo um alimento que você não precisava. Um alimento que você acaba comendo ali só por ansiedade, por estresse. E aí você acaba comendo um volume grande. E o problema da fome emocional, né, que a gente até trata bastante lá na clínica, é que na fome emocional você come um volume grande, sente culpa, arrependimento, geralmente associa a doce, que é comer um volume muito grande de doce, e você percebe no fim que aquilo não resolveu o seu problema. E aí você sente o quê? Raiva, culpa, frustração. Acaba ali no fim do dia, você descarrega em comida. Quem aí se identifica? Então, gente, para você emagrecer de forma sustentável, um passo importantíssimo é você aprender a não descontar emoções em comida. Gente, não existe emagrecimento saudável e duradouro se você não aprender a não descontar mais emoções em comida, tá? Você pode até emagrecer, mas você não vai conseguir manter, porque a primeira intercorrência que acontecer na sua vida, você vai descarregar em comida. E aí você vai engordar de novo depois. E infelizmente, né, a nossa vida ela não é feita só de momentos incríveis. A gente passa por situações delicadas também, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas questões, com situações sociais, incluindo comida, porque aí você vai conseguir promover um emagrecimento sustentável e duradouro na sua vida e vai conseguir se livrar de vez desse problema da balança, voltar a usar suas roupas, se sentir bem com você mesmo de novo. Gente, não tem coisa melhor na vida que você se sentir bem com você mesma, sabe? Você olhar no espelho e estar em paz, tudo parece que melhora. Seu relacionamento melhora, seu casamento, você consegue se sentir melhor para trabalhar. Parece que seu trabalho flui. As suas amizades parece que são melhores. É impressionante. Agora, quando você tá mal com você mesma, você tá cheia de dor, tem vergonha de olhar no espelho, o casamento fica ruim, começa a prejudicar a intimidade, não quer sair de casa, então se isola, não tem amizade, vai engolindo um problema atrás do outro, vai aumentando, e quando você vê, você tá ali no fundo do poço, engordando cada vez mais, descontando em comida, e aí o problema fica enorme, gente. Não é verdade? Então, gente, emagrecer não é só uma questão estética. Claro que influencia muito na estética, sim. Mas olha só a Laís, por exemplo. Ela emagreceu 16 quilos e conseguiu engravidar por causa do emagrecimento dela. Ela mudou bastante, bastante a Laís, né? Então, gente, a Jaque, por exemplo, perdeu 13 quilos. Hoje em dia, na verdade, nessa foto aí tá que ela perdeu 13 quilos, mas ela perdeu 17. Tem até um episódio de YouTube com ela no nosso podcast Aprenda a Comer, que eu mandei no grupo pra vocês essa semana, inclusive. A Mari, que perdeu 60 quilos, gente. Pensa, o que que é 60 quilos, né? É muita coisa, gente. Muita coisa. Ficou até mais nova, sim. Demais, gente. Vocês não têm noção as pessoas que eu vejo, parece que rejuvenesce 10 anos, né? A Mari é uma delas. Olha, gente, o rosto dela. Impressionante, né? Então, gente, é muito legal acompanhar esse processo de emagrecimento, né? Eu adoro, sou suspeita para falar, porque assim, as pessoas parece que florescem numa maneira, num nível assim que tudo muda. Eu já vi pacientes assim que voltaram a dirigir, que tiveram relacionamentos melhores, que conseguiram buscar novos empregos que tinham vergonha, que queriam muito tempo, ir atrás de vários sonhos, incentivar a família a comer melhor, sabe? Vocês que têm filhos, vocês têm que pensar e levar em consideração que os filhos, 60 quilos, isso é uma cesta básica, muito mais que uma cesta básica, Elaine. Bom, vocês que têm filhos, vocês têm que levar em consideração, gente, que as crianças, elas replicam o comportamento que a gente tem. E a forma que você come é provavelmente a forma que os seus filhos comerão.
E isso é um problema, porque você acaba repetindo o problema de excesso de peso, de obesidade por toda a sua vida. Então, gente, é hora de encerrar esse ciclo, né? Quem sabe vocês são pessoas que podem acabar com isso em vocês, né? E como fazer, Carmela? Como fazer com que eu emagreça? Porque eu já emagreci várias vezes, né? Quem aí nunca, né? Provavelmente você está pensando, já emagreci várias vezes. Mas como que mantém o peso, né? Gente, como que mantém o peso, tá? Primeira coisa, entender que para você manter o peso, você precisa ampliar o leque de sabores que você come, você precisa aprender a comer, gostar e sentir prazer em alimentos mais saudáveis, tá? Então não adianta você comer ali suco verde, pão com queijo, sei lá, branco, mas achar que aquilo tudo tem gosto de papelão. Você precisa gostar dos alimentos que você consome. E é por isso, gente, que eu sou muito fã da culinária, da gastronomia, e lá na clínica a gente tem uma cozinha. Porque eu vejo, gente, na nossa cozinha pessoas que não comeram alimentos a vida inteira e passam a gostar lá. Legumes, verduras, sabe? Gente, tudo é a forma de preparo. Eu juro e posso provar pra vocês que tudo é a forma de preparo, tá? É muito diferente você fazer um frango, um filé de frango seco na frigideira, um filé de frango seco, desidratado, que você mastiga e desce rasgando, e um frango suculento, bem temperado, com ervas, especiarias. Gente, é muito diferente. Não é só alimento calórico que é gostoso. Tem como você trazer através da culinária esses sabores na comida, né? O que mais que faz com que essas pessoas mantenham o peso? Construir hábitos sólidos e duradouros, então mudar a mentalidade. Quem aqui já percebeu que o problema tá na cabeça? Coloca aí eu. Mudar de mentalidade, a forma que você lida e se comporta com a comida. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de mudança de mentalidade. Eu já vi pacientes que saíam para ocasiões sociais e comiam num buffet, por exemplo, e comia tudo que tinha, tá? Esse final de semana mesmo eu fui num buffet e tinha de tudo lá, gente. Tinha sushi, tinha massa, tinha comida árabe. O que que a maioria das pessoas faz nessa ocasião? A pessoa lota o prato dela de sushi com estrogonofe, com feijoada, com massa, com, sabe? A pessoa não consegue escolher. E assim, mudar de mentalidade é você olhar e conseguir escolher o que você pretende comer. Mudar de mentalidade é você entender que você pode comer o doce, mas você não precisa comer a caixa inteira. Ah, mas isso é muito difícil. Claro que é difícil. Se não fosse difícil, a gente não tava com mais da metade da população brasileira em sobrepeso e obesidade. Mas é possível. Só que talvez vocês nunca tenham feito um tratamento comportamental. O que que eu vejo? Tá? Na minha experiência clínica. A maioria das pessoas, quando vai em nutricionista, se vai, né? Porque a maioria nem vai. Muda ali só um alimento, troca um alimento por outro, corta isso, corta aquilo e acha que aquilo vai ficar para sempre. Corta açúcar por 30 dias, 21 dias. Só que, gente, vamos ser honestos, você não vai ficar para sempre comendo só sopa, você não vai ficar para sempre cortando carboidrato, você não vai ficar para sempre sem pão, para sempre sem doce. Então, você precisa aprender a comer, que é justamente o que a gente propõe no nosso método, né? Como continuar? Como fazer com que isso seja sustentável? Gente, a única forma de você resolver de forma definitiva algum problema é você descobrir o que causou e ir removendo a causa, tá? Então, ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ninguém emagrece sem tratar a causa do problema, porque a obesidade é um problema crônico e multifatorial. Então, olha só, existem várias causas do excesso de peso: sono ruim, mudança drástica de rotina, ansiedade, depressão, comer emocional, estresse crônico, uso de remédios para outras doenças, má alimentação, sedentarismo ou pouco gasto energético, fatores hormonais como problema na tireoide, menopausa, perimenopausa, síndrome do ovário policístico, insulina alta. Disfunção de fome e saciedade. O que que é isso, disfunção de fome e saciedade? É quando a pessoa é beliscadora ou inconsciente, que é aquela pessoa que passa horas sem comer e quando come, come demais ou ignora a fome várias horas. Isso é uma disfunção de fome e saciedade. Excesso de energia que não é gasta. Genética. Claro, gente, que a genética influencia, tá? Não vou falar que não. Mas, gente, saiu aqui a minha aula, não?
Genética, gente. Claro que genética é importante. Só que a genética, ela não é destino. Não é porque você nasceu numa casa com várias pessoas acima do peso que você precisa manter o excesso de peso para a vida toda. Não é porque você tem várias pessoas na sua família que estão acima do peso que você precisa morrer acima do peso. Você pode viver uma vida melhor, mesmo que você tenha vindo ali de uma genética que colabora para o seu excesso de peso. Por quê? A genética, ela só acontece ali na vida de alguém, alguma doença de ordem genética, quando você gatilha aquele problema por influência do seu ambiente, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Você pode ter o gene do diabetes, mas você só vai gatilhar o diabetes na sua vida se você se inserir, se colocar num ambiente que favorece isso. Aumento de consumo de carboidrato refinado, baixa atividade física, baixo, consumo de fibra. Aí sim, provavelmente você vai ficar diabética, porque você já tem o gene. Mas, gente, não é porque você vem de uma família acima do peso que você precisa repetir esse problema. E pior, passar para frente. Aí você passa para filho, o filho passa para o neto. Você consegue encerrar esse ciclo em você. E como que é um processo de emagrecimento na prática que dá certo? Lá na clínica, gente, inclusive, a gente tem várias etapas do nosso tratamento, tanto os tratamentos em grupo, que é o Bem Me Cuido, quanto os nossos tratamentos individuais, que é o nosso protocolo Nutrir, Essenciar. A gente tem protocolos lá desde atendimento só nutricional e protocolos que envolvem personal, protocolos que envolvem psicóloga, protocolos que envolvem endocrinologista, tá? E lá na clínica a gente trabalha da seguinte maneira. Primeiro, o paciente ele faz ali a etapa nutricional, que é a organização da casa. Então, é a fase de ordenança. É quando a gente ajusta a qualidade nutricional, organiza a rotina, regula quantidades, adequa proporções, faz exames para ver o que está faltando, que deficiências, que carências aquele paciente tem. Organiza tudo, faz uma faxina geral. E depois a gente parte para a etapa comportamental, que é quando a gente trata os comportamentos alimentares disfuncionais que você tem com a comida. Então, nessa etapa comportamental é quando a gente vai tratar a mentalidade ali através de ferramentas da psicologia. Então, a gente vai tratar comportamento alimentar beliscador, fome emocional, vai ensinar você a não descontar emoções em comida, vai ensinar você a comer fora de casa, em eventos sociais. Então, nessa etapa comportamental, é muito importante para a gente solidificar comportamentos que vão levar você para manutenção. É o momento em que você reaprende a comer e que você corrige os seus comportamentos alimentares disfuncionais que você aprendeu na infância errado, né? E aí você passa para a etapa de manutenção. Na etapa de manutenção é quando você já atingiu a perda de peso esperada e agora você consegue fazer melhores escolhas de forma autônoma e independente. Então você vê a mudança acontecendo na sua vida de forma leve. Gente, esse momento de manutenção é um momento lindo, tá? Por quê? Porque nesse momento que o paciente ele consegue tomar as decisões de forma autônoma e de forma leve, sabe? Ele não tem que ficar preocupando com dieta, ele simplesmente se comporta da forma correta, quase que como uma mágica, só que não, né? Porque ele passou por toda a etapa do tratamento e por isso que ele alcançou essa etapa de manutenção. Quero saber de vocês aí, ó, quem? Quem que já fez um tratamento assim? Coloca aí eu ou não, né? Se você já nunca fez. Nessa etapa de manutenção, gente, a gente ensina os pacientes, inclusive, a lidarem por exemplo, com ocasiões sociais, como comer em rodízios, em festas de aniversários, em casamentos, festa de criança, por exemplo, fazendo com que o paciente mude de fato a forma dele de se comportar perante a comida em qualquer situação da vida. E isso, gente, é muito efetivo, porque o paciente ele se torna independente na alimentação. Ele consegue levar aquele conhecimento por toda a vida. Inclusive, lá nos nossos tratamentos nutricionais, né, como eu falei no começo, a gente leva o paciente no supermercado e ensina mesmo ele a escolher os alimentos com base no rótulo. A gente ensina o paciente a ler a rotulagem nutricional, a gente ensina o paciente a cozinhar alimentos mais práticos, saudáveis e gostosos. E, gente, as nossas receitas, elas são todas super fáceis, super fáceis. Eu gosto de trazer coisa prática para o paciente, porque eu sei que a rotina de vocês é bem corrida, né? E se for coisa muito elaborada, eu sei que vocês não vão fazer também, tá?
Bom, essa é a Lu, por exemplo, que já emagreceu 13 quilos, mesmo largando mão de tudo quanto é dieta. A Lu já tinha feito, nossa, várias, gente, inúmeras dietas restritivas. E ela conseguiu emagrecer 13 quilos parando de fazer dieta. Parando de fazer dieta, aprendendo a comer de forma equilibrada. Essa é a Odmeia, que emagreceu 12 quilos mesmo na menopausa. Olha como que ela mudou. Rejuvenesceu também, né? Quantos anos? Então, gente, quem aí gostou? Estão aqui comigo até agora, olha só que legal, ó, bom sinal, hein? Quem aí gostou aqui do nosso aulão? Quero saber. Manda aí pra mim no chat. Quero aprender as receitas, né, Elaine? Inclusive, a nossa cozinha afetiva da clínica é aberta ao público, qualquer um pode fazer nossas oficinas. E a gente tem temas diversos de oficinas lá, tá? A gente tem temas, tudo quanto é tema que você pode imaginar. Desde oficina italiana até oficina de poques, oficina de barzinho, teve semana passada, inclusive, jantares práticos, oficina de esfirras. E aí, gente, olha só, coloquei uma foto minha aqui. Gostou? Ah, que legal, que bom que vocês gostaram. Coloquei uma foto aqui pra vocês, gente. Olha só, essa foto aí minha é uma agendinha que eu tinha em 2009, tá? Eu tinha 16 anos mais ou menos nessa época, tá? Minha agendinha em 2009, olha só. E aí tava na minha agendinha ali, ó, a última meta, a penúltima meta da minha agenda, passar na faculdade de nutrição. E essa aí é uma foto minha na minha formatura do ensino médio, que eu trouxe aqui pra vocês. E por que que eu trouxe essa foto aqui? Que eu quero contar uma história pra vocês. Quando eu tava ali no último ano da escola, no ensino médio, eu resolvi que eu queria fazer nutrição. Só que só tinha nutrição integral na época, e eu precisava trabalhar pra pagar a faculdade, né, gente? E aí eu só tinha faculdade integral e eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer pra estudar? Eu quero muito fazer nutrição. Eu podia, gente, ter desistido, tá? Podia sim ter desistido. E podia ter pensado que não era pra mim fazer nutrição. Mas, né, como eu já era meio ousada com 16 anos, o que que eu pensei? Falei, ah, quer saber? Eu vou mandar um e-mail pra chefe do departamento de nutrição, olha só a minha cabeça, né? Perguntando se por acaso não vai ter nutrição noturna esse ano. Vai que, né? O não eu já tenho. E aí eu fui lá, eu estudava em escola pública na época, fui na sala de informática e mandei um e-mail para a chefe do departamento da sala de informática. Passado alguns dias, né, do envio desse e-mail, eu voltei lá no mesmo lugar e ela tinha me respondido esse e-mail. E ela me respondeu o seguinte, Carmela, curiosamente, né, a nutrição existe há anos, desde sei lá quando, ela mandou lá o ano para mim. Mas, curiosamente, esse ano a universidade vai abrir uma turma à noite que não está sendo divulgada, porque iremos atender alguns alunos. Então, tinha uns alunos numa faculdade de Pinda que tinha fechado o curso, o MEC tinha fechado o curso. E essa universidade que eu mandei um e-mail, eles estavam abrindo uma turma exclusivamente para atender esses alunos que ficaram sem o curso, porque o MEC fechou. Olha que coisa do acaso, gente. E foi assim que eu fiz parte da primeira turma de nutrição noturno de Taubaté, quando eu tinha 17 anos. Eu estava no primeiro ano da graduação em nutrição. Então, gente, o não a gente já tem, né? Por que que eu tô contando essa história? Porque às vezes a gente precisa de um pouco de ousadia para ir atrás das coisas que a gente quer, sabe? Às vezes a gente empurra com a barriga e empurra com a barriga de uma tal forma, né? Às vezes a gente prioriza todo mundo, principalmente vocês mulheres. Prioriza todo mundo, menos você mesma. Ah, porque meu filho precisa de um tênis novo, ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E você sempre é a última da lista. E às vezes, gente, a gente precisa de uma ousadia para dar esse primeiro passo e para promover a mudança na nossa vida, né? As coisas elas não mudam quando a gente continua fazendo a mesma coisa. E será que você de fato já teve essa ajuda necessária para mudar? Olha só o que aconteceu com essas pessoas que tiveram essa ajuda necessária. Olha que lindo, pode ser você doando esses quilos de alimentos. A Laís, o Cláudio, olha que legal. O Adilson. E todos esses quilos de alimentos são quilos perdidos em forma de alimentos que foram para famílias carentes.
Então, essas pessoas aqui da foto, eles doaram os quilos, dando um novo significado aos quilos que eles já não queriam mais na vida deles. Olha só que bacana. Então, gente, a gente às vezes precisa dar um primeiro passo para mudar. E é para isso que você que tá aqui, ó, 1 hora comigo já, 1 hora e 10 comigo, parabéns para vocês, inclusive, vocês ganharam oficialmente o certificado de quem termina tudo que começa, tá? Não quero mais ninguém aqui falando que não termina as coisas que começa. E é por isso que eu trouxe uma condição especial para vocês que estão aqui, para vocês darem esse primeiro passo lá na afetiva, que é agendar a sua consulta lá com a gente. Então, para vocês que estão aqui, vocês terão uma condição especial. E para você fazer parte dessa clínica, fazer parte do ano Seus Quilos Perdidos, voltar a se sentir bem com você mesmo de novo, voltar a colocar suas roupas, gente, e se sentir feliz, sabe? Olhar no espelho, se sentir motivada, se sentir alegre de novo com você mesma. Você merece esse cuidado, tá? Provavelmente você gasta com muitas outras coisas, mas saúde, gente, não é uma coisa que se economiza, tá? A gente precisa dar o devido valor à saúde, porque a saúde é uma das coisas que mais tira a sua liberdade, tá? Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter tempo, não adianta você poder fazer o que você quiser. Se você não tiver saúde, você não pode fazer nada, você não consegue viajar, você não consegue trabalhar, você não consegue cuidar da sua família. Então, gente, saúde é um investimento e o seu corpo é o maior ativo que você tem, tá? Então, eu trouxe essa condição especial aqui para vocês na minha consulta, que está no valor de R$ 500 para esse ano de 2026, e vocês que estão aqui vão pagar R$ 350, tá? E vocês podem passar no cartão, quem quiser, inclusive. E nessa consulta, a gente vai ter 2 horas nessa consulta de um atendimento totalmente humanizado. E nessa consulta, eu consigo te mostrar o seu diagnóstico nutricional e comportamental, pontuar quais são as causas do seu excesso de peso que te fizeram engordar até hoje. E você vai conseguir também identificar quantos quilos você precisa perder, quais são os seus gatilhos do excesso de peso, para que você de fato resolva o problema da sua vida. E eu vou te dar um plano para você resolver as causas do seu excesso de peso. E não só emagrecer, como manter esse peso a longo prazo. A minha equipe vai mandar aí para vocês no chat o link do WhatsApp da minha equipe, tá? Da minha consultora. Já estou dentro, uhul, isso mesmo. Concordo que temos que ser ousados, sim, para que as coisas aconteçam. Gente, essa história minha até, nem eu acredito, tá? Eu lembro disso e eu dou risada porque eu falo, meu Deus, era para eu ter feito nutrição mesmo. Vocês acreditam, gente, que tem coisa que é para ser? Vocês acreditam? Bom, eu tenho várias histórias dessas para contar para vocês, viu? Espero que a gente tenha outras oportunidades, tá? Bom, a minha equipe tá mandando aí para vocês o link, tá? E no chat, tá? Clique para falar com a nossa equipe. E eu também vou mandar lá no grupo que vocês estão, tá? No grupo do WhatsApp que eu mandei o link desse aulão. Gente, eu tenho poucos horários na minha agenda, tá? E eu reservei alguns horários para vocês que estão aqui nesse webinário. Então, quem tiver interesse, já manda mensagem que a minha consultora Emily, ela já está respondendo as mensagens de vocês, já estará agendando os horários para vocês aqui, tá? Então, clica nesse link e já fala com a equipe, e eu vou deixar esse link também lá no WhatsApp. Vocês têm alguma dúvida que eu possa esclarecer para vocês? Pode perguntar aí já no chat, que eu respondo, tá? Estava no seu destino, Elaine. Eu acredito, viu, Elaine? Porque eu acho engraçado quando eu lembro dessa história, viu? Porque eu tinha só 16, 17 anos e assim, eu tenho 11 anos, né? Já que eu atuo. E eu posso falar que foi uma das melhores escolhas da minha vida, viu? Eu fui muito feliz nessa escolha da minha vida. Acredito que fui direcionada aí por Deus nessa profissão. Fui escolhida para estar aqui com vocês. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive, dar essas aulas aqui, interagir com vocês, viu? Foi um prazer, inclusive, estar aqui com vocês nessa segunda-feira, 26 de janeiro. E tenho certeza que você que está aqui comigo até o final foi tocada de alguma forma porque você deu o primeiro passo para cuidar de você. Vejo vocês lá na afetiva, viu, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí para minha consultora. Quem precisar reservar a vaga para consulta e pagar depois, quando virar o cartão, não tem problema, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma excelente noite
e tchau, tchau.